Eu estou muito feliz, é um privilégio poder estar aqui com vocês nessa manhã e compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens para esse mês de agosto. E esta série chama-se As Marcas da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus tem a sua marca, ela tem as suas características que a distingue de qualquer outro organismo, de qualquer outra organização ou instituição. Essas marcas, elas não foram colocadas por um concílio, essas marcas não foram criadas numa sala, numa reunião. Não, essas marcas foram colocadas pelo próprio fundador e sustentador da igreja, que é Jesus. Ele é o edificador da igreja. Ele disse: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não vão resistir ao seu avanço. É isso que Jesus quis dizer ali. As portas do inferno não vão resistir, elas não podem obstruir, elas não podem impedir o avanço da igreja de Jesus. E aí eu e você entendemos por que esta igreja chegou até os dias de hoje, não é? A igreja de Jesus ainda continua, seja numa vila humilde, seja lá nas palafitas da Amazônia, seja em algum lugar na floresta da Malásia, seja no deserto, na África, seja em qualquer lugar, ou no sertão nordestino, ou aqui no sul desse país, a igreja de Jesus está reunida para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. É muito desafio, a igreja tem muitos desafios, e muitos estão falando mal da igreja, mas isso não é novidade, isso não começou agora, você precisa saber disso, senão dá a impressão de que é só agora que o pessoal fala mal da igreja. A igreja, ela é resistida, ela é mal compreendida desde o seu nascedouro, desde o seu nascimento. Aliás, ela teve os seus desafios desde quando nasceu. E por que eu sei disso e você sabe disso? Porque quando você lê as cartas de Paulo, você vai perceber que ele está falando com a igreja de Jesus. As recomendações, as exortações, os ensinos são para a igreja de Jesus. E o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que todas as vezes que um aglomerado humano, que um grupo de pessoas normais como eu e você, se reúne em torno de um propósito, de uma missão, de um objetivo, nós vamos encontrar resistência, nós vamos ter dificuldades entre nós mesmos. Nós vamos ter lutas entre nós mesmos. E é por isso que essas cartas existem. É por isso que a gente sabe que a igreja nunca foi fácil. Nunca foi fácil ser igreja. Foi sempre um desafio. O estudante, aquele que é apaixonado pelo Evangelho, e aquele que lê, especialmente Paulo, mas tem os outros, você lê a Epístola de João, que é dirigida à igreja, você lê a Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos nem quem escreveu, é dirigida à igreja. As cartas de Pedro são dirigidas à igreja, são as pastorais. Ele está pastoreando a igreja, ele está dizendo: igreja, não pare, não desiste, resista, fique firme. É disso que nós estamos falando, e é disso que nós vamos conversar durante todo esse mês. Hoje nós vamos falar de comunhão, de unidade. Na semana que vem nós vamos falar sobre amor, é a comunidade do amor. Como que na igreja não tem amor, meu Deus do céu? A igreja sem amor não é nada. Não pode existir uma igreja sem amor, sem adoração. E tem gente que pensa que adorar é cantar na banda. Não, adoração é muito mais do que isso. Tem até música na adoração. Adoração você até canta, mas a adoração é uma vida de rendição completa. E vamos falar sobre transformação. E por último, é claro, que esse mês são 5 domingos, não é? O último vai ser sobre a missão da igreja. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6. E diz assim o texto da palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos, para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço de todo o coração por esse momento tão especial, quando o Teu povo está aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos unja, nos capacite, que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso coração e aqueça o nosso coração, para que nós entendamos o que o Senhor quer de nós como igreja, qual é o chamado que o Senhor tem para nós. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. É uma prática do apóstolo Paulo iniciar as suas cartas sempre trazendo ensino, sempre trazendo uma doutrina. Ele primeiro fundamenta o ensino, ele coloca o ensino e depois ele aplica esse ensino, ou seja, ele traz isso para a parte prática. Por isso que, se você quer um evangelho prático, você leia o apóstolo Paulo, estude Paulo, entre nessas cartas como um primeiro ouvinte. Esqueça de todos os sermões que você já ouviu na sua vida, esqueça todos. Quando você vai para a palavra, eu preciso dizer isso a você, quando você vai para a palavra, você esquece tudo que você ouviu até ali sobre aquele texto, para que a leitura seja como da primeira vez. A primeira leitura, você vai ouvir o texto como se fosse pela primeira vez. O primeiro destinatário da palavra de Deus sou eu e é você. Então, Paulo inicia a sua carta aos Efésios, falando das riquezas que nós recebemos em Cristo. Essa carta é maravilhosa. John Stott chama a carta de Efésios de a rainha das cartas. Outros autores dizem que ela é um verdadeiro portal de beleza, de grandeza, de singeleza e de verdade. E os últimos 3 capítulos, Paulo explana então os nossos deveres e responsabilidades em Cristo. Aqui está um ponto importante. Todo o texto da palavra de Deus vai me levar a alguma responsabilidade. Nós vivemos na época da irresponsabilidade. Ninguém assume nada, meu amigo. Não fui eu. Já ouviu essa frase? Alguém já ouviu? Alguém ouve isso durante a semana? Não fui eu, foi o fulano. O Senhor está nos chamando à responsabilidade. A igreja de Jesus, ela é responsável. Ela tem que ter a maturidade de dizer, fui eu fiz isso, eu peço perdão, e não botar a culpa no diabo. Aliás, diz que o diabo já mandou dizer, eu não aguento esses crentes, essa galera é pesada, porque nunca assume a responsabilidade. Então, Paulo inicia falando daquilo que Deus faz, e ele conclui naquilo que nós devemos ser e fazer. Então é esta a compreensão, não é um texto aleatório. Esse autor, ele está querendo chegar em algum lugar, ele está querendo dizer alguma coisa. Então é por isso que essa leitura bíblica ela tem que ser feita num lugar quieto, o coração aquietado, um silêncio. Você está falando com Deus, Deus está falando com você, e não é qualquer coisa. Deus está falando com você, e é por essa razão que muitas pessoas dizem, eu leio, não entendo nada. Vai continuar não entendendo, enquanto não tiver um lugar silencioso, coração aberto, entendeu? E sem expectativa, apenas confiança absoluta de que Deus está falando e você precisa ouvir. Paulo, nessa segunda parte, nos 3 últimos capítulos da sua carta aos Efésios, ele usa o verbo andar como palavra-chave para ensinar essas verdades. Em primeiro lugar, andar em unidade, que é o texto que nós lemos. Em segundo lugar, andar em pureza, é o segundo tópico dele nessa questão prática. E em último lugar, andar em vitória. É isso que Paulo fala na sua carta. Voltando ao nosso texto dessa manhã, eu quero começar falando sobre a unidade e dizer que a unidade é uma dádiva. É uma dádiva de Deus. Ninguém produz unidade. O pastor, o líder que diz, vamos fazer um culto para criar unidade. Isso não existe, a unidade já está criada, isso vem de Deus.
Deus é um só, Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A unidade não pode ser produzida pelo homem. Por isso Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, olha, veja a humildade desse homem. Como prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Vocês têm um chamado, e se vocês têm um chamado, o chamado é este: andem juntos, caminhem juntos, se amem, se suportem, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Portanto, a unidade não é e não pode ser criada. Ela é dada por Deus, ela é um presente, é o dom de Deus, é a graça de Deus, e é uma das características mais marcantes da igreja, a unidade, e é uma das armas mais poderosas da igreja, é a unidade, é a comunhão entre as pessoas. E é interessante que isso não tem nada a ver com uniformidade. É muito comum você ver essa confusão entre unidade e uniformidade. Uniformidade é o que os pastores amam, querendo que todo mundo ande igual a ele. Isso é uma loucura. Isso não tem nada a ver com o evangelho. A uniformidade, ela é diferente, porque ela é produzida, ela é produto, ela é comercial, ela é um produto do meio, e por isso ela provoca competição, ela provoca comparação. É por isso que ela provoca e tem como produto insatisfação, porque nunca ninguém está satisfeito. Tem sempre alguém insatisfeito, porque o foco está na uniformidade, ou seja, todo mundo igualzinho. E não é isso. Muito pelo contrário. Deus nos criou diferentes. Um dia que você tiver tempo, e se você puder dedicar um tempo para estudar o perfil de cada um daqueles apóstolos que Jesus escolheu, você vai levar um susto de tão diferentes que eles eram entre si. Homens simples, mas que foram usados por Deus de forma poderosa. Eram improváveis, mas o amor de Jesus entrou no coração daqueles homens de uma forma tão poderosa, que todas, não algumas, todas as barreiras caíram, e eles se viram completamente unidos uns aos outros. E é esse o sonho que nós temos para essa igreja, nós nos amarmos uns aos outros. João capítulo 17, versículo 20 e 21. Uma das orações mais lindas de toda a Bíblia, chamada oração sacerdotal. Quando João relatou isso, ele deixou escrito as palavras de Jesus, fazendo um pedido realmente singular. Ele está orando pelos seus discípulos. Ele ora por aqueles discípulos que estão com ele ali. No segundo momento, ele ora por os discípulos que viriam depois de ouvirem a mensagem desta primeira geração de discípulos, e que somos nós, e nós temos o privilégio de fazer parte deste grupo. Eu vou ler o texto e você vai me acompanhar. A minha oração não é apenas por eles. Jesus está falando daqueles que estão ali. Não é apenas por eles, eu peço também por aqueles que crerão, está no futuro, crerão em mim por meio da mensagem deles. Dá para entender? Você está aí nesse meio, amém, meus irmãos? Nós somos resposta dessa oração. Quem orou por nós foi Jesus, não foi qualquer um, não. E é por isso que nós estamos aqui, por meio da mensagem deles. Agora tem um propósito, tem um objetivo, veja qual é: para que todos sejam um. Esse foi um pedido de Jesus. O Senhor Jesus quer que nós sejamos um. Então, se Ele quer, nós vamos obedecê-lo. É isso, é simples assim. Não tem que sentir um arrepio, não tem que cair um raio na cabeça de ninguém. Você tem que só chegar e dizer: o meu mestre está pedindo isso, e se é isso que ele está pedindo, eu vou obedecer. No que tange a mim, eu vou limpar o meu lado da calçada. Eu vou limpar o meu lado da rua. Eu vou preparar o meu lado. Continuando o texto. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim. E eu fico pensando, Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo no seu entorno. Ele sabia exatamente o que aconteceria nos próximos 30, 40 minutos. E Ele está orando por nós. Ele não está orando por Ele.
Porque ele já fez a oração dele, agora ele está orando por nós, e ele está dizendo: como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus sabia o que ele estava pedindo, ele sabia que ninguém, nem eu, nem você, nem qualquer outro homem, mulher de Deus, poderia resistir a toda pressão, a toda opressão, a toda batalha do mundo, se não estivéssemos juntos, unidos. Meus irmãos, me digam se não é verdade que uma das maiores críticas que as pessoas fazem sobre nós hoje, inclusive os nossos amigos de trabalho, é dizendo: vocês são crentes, né? Nem vocês se entendem, né? Nem vocês se entendem. Vocês não se gostam, né? Vocês parece que não se gostam, não se entendem. O que acontece com vocês? Ou seja, é um antitestemunho que está acontecendo, é um antitestemunho. Essa unidade, ela exige humildade. Fique sempre em mente o texto dessa manhã. Essa unidade, ela exige humildade. Veja o que Paulo falou aqui no versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Então vamos lá. A unidade brota de um coração humilde. É impossível estar em comunhão ou ter unidade com alguém se não houver humildade da nossa parte. Não vamos esperar que o outro seja humilde. Vai começar por mim. Vai começar por mim, eu não posso depender do outro. Enquanto eu estiver esperando o outro se humilhar e ser humilde, quando que isso vai acontecer? Talvez o milagre que esteja para acontecer no meio da sua família seja esse. Está faltando um elo, e esse elo sou eu. É você. É por mim que vai acontecer. Lendo histórias sobre avivamentos, a gente sempre vê essa história, né? Começou por um ou por uma. Sempre alguém, sempre uma pessoa é que deu o estupim, é que acendeu a primeira chama. Entendeu? Então, na minha família, se eu quero ver o poder de Deus vindo entrar na minha casa, vai começar por mim. Humildade. Humildade. A humildade, ela é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu sei que você diz assim: puxa, eu tenho um tio tão humilde. Bom, se você está falando de humildade natural, que a gente já vem, que todo mundo tem um pouquinho de humildade, né? Naturalmente falando, eu estou aqui fazendo essa menção. Mas a humildade que nós estamos falando aqui não é essa, que às vezes veio de fábrica só um pouquinho. Não, essa humildade aí, ela tem data de validade. Essa humildade aí, ela não resiste. Essa humildade aí não resiste uma eleição de síndico no prédio. Você quer saber se o cara é humilde mesmo? Dá um poderzinho para ele, que você já vai ver se ele é humilde mesmo. O cara virou síndico, mas não é de uma coisa que você está pensando, é um prédiozinho de 4 apartamentos. O cara virou o dono, ele é o general. Agora ninguém mais abre aquela porta, tem que passar por ele. É disso que nós estamos falando. O cara que diz: a última palavra é minha, quem tem razão aqui sou eu. Isso não é humildade. E é disso que Paulo está dizendo. Paulo está exortando sobre a importância da unidade na igreja de Filipos. Veja o que ele vai dizer para a igreja de Filipos. Ele disse o seguinte, Filipenses capítulo 2, ele disse: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, pediu o apóstolo, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Não façam absolutamente nada por ambição egoísta ou por vaidade. Agora vem, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente, ouça isso, dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Interesse dos outros, querendo abençoar o outro, não saber do furo do outro, do pecado do outro, para denunciar ou julgar o outro. Não, é o contrário, é chegar e dizer: no que eu posso ser útil aqui? No que eu posso ajudar aqui? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? 6 ou 5, seja o modo de pensar de vocês como o de Cristo Jesus.
Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, a palavra correta que seria no português, porque é doulos, aqui é escravo, tornando-se semelhante aos homens. Isso é de Jesus que ele está falando, sendo encontrado em figura humana, vem de novo a palavra, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esta igreja foi exortada a seguir o exemplo de Jesus, de se esvaziarem e se humilharem, e nós devemos fazer o mesmo, sem a qual a unidade e a comunhão não sobrevivem. Além disso, para nutrir a unidade, é necessário nós sermos mansos e pacientes. Gente, para lidar com gente não é fácil não. Não é verdade? Lidar com pessoas é um desafio. Você fala, pastor, eu gosto mesmo é de estar aqui na igreja, que lá em casa eu não suporto. Falou, opa, tem um trem errado aqui. A gente tem que aprender a transformar o lugar onde nós estamos, não por nós, mas pela graça de Jesus em nós. Isso só acontece quando o fruto do Espírito está nos submergindo, quando nós somos batizados no fruto do Espírito, que aí vem a humildade e a mansidão. Agora, do contrário que muitos pensam, mansidão não é fraqueza, como infelizmente a gente pensa, especialmente aqui no Brasil. Ao contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob o controle do Espírito Santo. Isso, você é forte, você sabe que é forte, mas você não vai agir porque você não quer quebrar o outro, porque a sua força está debaixo do controle do Espírito Santo. E isso nos mantém fortes, porém a serviço do outro. A minha força foi me dada por Deus para mim abençoar o outro, para mim ser uma bênção na vida do outro. Eu sei que isso dito assim parece um negócio meio fácil, mas eu sei que não é, porque eu não vivo no outro planeta, eu vivo nesse planeta aqui, onde todos os dias eu também sou provado e sou testado. E a outra coisa que eu e você precisamos só lembrar, é que não é que eu e você sejamos tentados e provados, a gente é, mas também às vezes a gente tenta os outros. Ou não é verdade? A gente não para pensar nisso, né? Você fala, pastor, eu sou tão tentada, sou tão tentado. Ele falou, e quanto a você tentando o outro, você também tenta o outro? Porque tem crente que tenta o outro. Isso é possível. Isso é quando o Senhor Jesus não está no controle absoluto. Você sabe o que é um coração cheio do Espírito Santo de Deus? É cheio do caráter de Cristo, forjado pelo caráter de Cristo, o fruto do Espírito. E isso é importante. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos e nem reivindica sua própria importância ou autoridade. Isso quebra com a nossa ambição egoísta. Isso destrói o nosso orgulho. Isso acaba com o nosso orgulho. Eu vou repetir, uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância ou autoridade, do tipo, você sabe com quem você está falando? E essa história, gente, dos direitos, o que vocês acham do que vocês estão vendo nas redes sociais hoje? Meus direitos, meus direitos, meus direitos. Quem é empresário que está aqui sabe do que eu estou falando. A pessoa fala, pastor, não pode falar nada hoje. Hoje não pode falar nada para ninguém. Se você pedir para o camarada, tira esse balde daqui, coloca ali, ele fala, não fui contratado para isso. Mas fala na lata. E dá as costas e vai embora. É de uma loucura essa cultura. E eu espero que não tenha crente envolvido nessa coisa aí. Porque Paulo nos orienta a isso. Se você acha que isso é pouco, então ouça o que ele disse para os coríntios. Não é corintiano, viu? Que alguns de vocês adorariam. Falam, pois é, né, pastor? Aquela moçada lá tinha que descer o porrete mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz o seguinte. Ele estava assim, com o coração triste, porque ele recebeu notícias dessa igreja, uma comunidade fortíssima ali na Grécia. Ele disse, o fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Está falando isso para Paulo, criado na arte do direito. Esse homem conhecia a lei como ninguém. Ele sabia o que estava por trás disso. Nós estamos falando de um cidadão romano, criado debaixo de Gamaliel, junto com a lei judaica. Esse homem sabe do que ele está falando. E ninguém enrola esse cara.
Mas tem mais, ele tem os seus informantes. Foi alguém que o informou. E aí ele dizendo, olha, só de saber que vocês estão brigando entre vocês na justiça, entre vocês, isso é uma vergonha para o Evangelho. E aí ele faz uma pergunta intrigante. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? É uma pergunta que ele está fazendo. Aí acaba o dilema, acaba a dissolução. Mas para isso tem que ter coragem e para isso tem que ter desapego, completo desapego a qualquer tipo de coisa. Forte, né? Forte essa palavra, né? Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Mansidão é poder sob controle. O nosso texto dessa manhã continua no versículo 2. Paulo dizendo com paciência, suportando uns aos outros com amor. Não é possível manter viva a unidade, a comunhão, sem paciência e amor. Paciência é o ânimo dobrado, é um ânimo dobre. Você não cansa facilmente, isso é ter paciência. O paciente, ele não revida e ele não perde o domínio próprio, ele é paciente. E eu vou falar uma coisa do paciente. O paciente, ele consegue ir além quando todo mundo já desistiu. Todo mundo na casa já desistiu. E aquele está ali firme ainda, acreditando, sendo paciente, dando mais um voto. Já andou 1 milha, já andou 2 milhas, já está na 3ª milha. Todo mundo já parou. A mãe do indivíduo já disse, larga isso para lá que isso não tem jeito. Mas você é paciente, você está ali. Peça para Deus te ajudar a não perder a paciência no sofrimento, nas lutas e nas provações. Porque é aí que nós temos que ser pacientes. Aguente a pressão sem amargura e lamento. E eu estou falando isso aqui porque eu pensei bem de colocar isso aqui antes de poder compartilhar com vocês, para saber se isso aqui é verdade mesmo. E eu posso pensar em algumas vezes que eu estava debaixo de pressão, onde a minha tendência foi, primeiro, desistir. Segundo lugar, sair vitimizado. Terceiro lugar, ter autopiedade e autocomiseração. E isso estava me destruindo por dentro. Porque o resultado de tudo isso foi mágoa, ressentimento, revolta, com tudo e com todos, e até com Deus. E o que o Senhor não quer é isso. Por isso, o fruto do Espírito tem que estar, assim, completamente saturando o nosso coração. O nosso coração tem que estar batizado no fruto do Espírito. Permaneça firme em Cristo, em Cristo. Ele é o nosso exemplo de como agir. Agora, quanto ao amor, todos nós sabemos. Nós somos filhos amados por Deus. E estamos aqui para amar com o amor com que Jesus nos ama. Amém, meus irmãos? Não vale, a régua é essa, esse é o level, esse é o nível. Qual é o nível? Qual é o corte do amor? O amor que Jesus tem por nós. O amor que o Pai tem pelo Filho e o Filho tem por nós. Esse é o nível do amor. Então isso deve nos parar para pensar de como nós estamos agindo, porque só com o amor de Jesus nós podemos suportar pessoas difíceis. Nós só conseguimos isso pela graça de Deus, que a nossa força vem do Senhor. Nossa força vem do Senhor, esse amor abnegado, esse amor sacrificial, esse amor que não faz nada em troca, não é na barganha, não é na expectativa, eu vou fazer isso porque eu espero receber isso, isso não é amor, é outra coisa. O amor você faz, e faz com alegria, e quantas vezes for necessário, você pode até atender aquele que não gosta de você, do desafeto, e você continua amando. Porque nós, brasileiros, achamos que amar é convidar o camarada para sair de férias com a gente ou jantar na nossa casa. Não. Amar não é isso. Amar é você se colocar no lugar do outro. Então, o indivíduo, você sabe, ele tem uma resistência incrível com você,
fala mal de você, mas você continua o amando, se colocando no lugar dele. Se colocando no lugar dele, tendo compaixão por ele, que ele está fazendo isso, porque ele não conhece o amor de Deus. E você conhece, que você já experimentou o amor de Deus. Só com o amor de Jesus nós podemos suportar os irmãos. Pela nossa força e amor nós não conseguimos. A unidade, a comunhão, ela é filha do amor. Ela é filha da humildade, da paciência e da mansidão. Nos versículos 4 a 6, Paulo ele está concluindo esse bloco e ele diz: há um só Espírito, há um só corpo, é um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Agora, Paulo nos ensina o fundamento da unidade. A unidade que não é edificada sobre a rocha é o mesmo que edificar uma casa sobre a areia sem alicerce. A unidade cristã, ela está fundamentada no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Essa é a base, esse é o fundamento. Só existe uma igreja verdadeira, que é a igreja que é a noiva do Cordeiro. É só ela que existe. Se o seu amigo, a sua amiga olha para você e fala: olha, a igreja certa é a minha, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Igreja de I maiúsculo só existe uma, que não tem placa nenhuma, que não tem denominação nenhuma, do nosso entender, na nossa compreensão contemporânea. Ela não existe, CNPJ, não tem. E essa igreja, milagrosamente, ela está espalhada em muitas comunidades, no país inteiro, no mundo inteiro. Ela é universal, ela é interdenominacional, ela é formada por gente de todas as tribos, gente de todos os povos e raças, sem separação. A única condição é se render a Deus pela fé em Cristo, para o perdão dos seus pecados, e você se submeter a Ele como seu Senhor absoluto e o seu Salvador pessoal. Esse corpo também é único, e esse Espírito também é único, porque só existe um corpo e um Espírito Santo. Jesus não tem dois corpos, ele tem um corpo, e esse corpo é a igreja dele, cuja cabeça é ele mesmo. Ou seja, dizendo de outro modo, Cristo é cabeça de um corpo só, e não de vários. Exatamente isso, o que nós entendemos pela pregação do próprio Senhor. Vocês não se lembram de um dia que os discípulos, um dos discípulos chegou para Jesus e disse: escuta, tem uma turma aí, não é, batizando lá do outro lado, falando, etc. Como assim, Senhor? Não é? Eles não são como os nossos, eles não são daqui, eles não são do nosso clubinho, eles não são da nossa igrejinha aqui. E Jesus se incomodou com isso? O que vocês acham? Jesus ficou perplexo com isso? Jesus ficou nervoso, como se fosse eu ficaria, né? Porque pastor já viu, né? Fica nervoso. Cadê o cara? Tem que trazer para cá. A igreja é essa aqui. Ele tem que ser abençoado é aqui. Isso que pastor fala. O que Jesus falou? Meu filho, qual o problema? Ninguém que é contra mim agora, que é a favor de mim agora, pode ser contra depois. Deixa ele. Estão batizando? Glória a Deus. Você sabe quantas pessoas Jesus batizou? Quantas pessoas Jesus batizou? Eu estou procurando até agora. Se alguém souber, depois vocês me falem. Eu vejo Paulo batizando. Eu não vi Jesus batizando, uma lista de gente. Que se fosse eu no lugar de Jesus... Cadê o camarada? Vamos ver se ele está na minha listinha aqui. Vocês viram que a gente está fazendo cadastro hoje aqui, né? Isso é igreja. Tem que ter. Você entendeu? Nós precisamos fazer um cadastro, renovar o nosso cadastro. E Jesus não tem problema com essas coisas, porque Ele sabe quem são as ovelhas dEle. E essas ovelhas reconhecem a voz do pastor delas. Amém? Essas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Isso é maravilhoso.
Esse único corpo tem um único Espírito, só existe um Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, nessa manhã, eu não conheço vocês. Eu não conheço alguns de vocês. Eu não sei se você já teve uma experiência com Jesus. Um dia, formalmente, você entregou a sua vida para o Senhor, dizendo: Senhor Jesus, parei de andar sozinho. Parei de ser rebelde contra Ti. Parei de andar sozinha. Parei de bater em ponta de faca, chega, já dominei demais a minha vida e deu no que deu. Eu tenho uma vida desgovernada, eu quero parar com isso. Qual o caminho? Renda-se a mim, dê razão a mim, vai dizer Jesus. E você vai ouvir essa voz, e você vai entregar deliberadamente, ou seja, de sã consciência, tranquilo, sem vento, sem raios batendo, sem anjo entrando, sem trombeta tocando. Larga esse emocionalismo de lado. E chega para Jesus com a porta fechada do seu quarto, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, a minha vida e a minha vontade estão nas tuas mãos a partir de agora. Você entendeu o que eu estou falando? Você está me ouvindo? Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. E como eu faço para ter o Espírito de Cristo? Eu acabei de dizer para você: entra no seu quarto, feche a sua porta, ajoelhe-se, se quiser, pode ficar em pé também, não tem problema, e declare que a sua vida a partir daquele momento pertence ao Senhor Jesus. Há uma só esperança. Qual é a nossa esperança? A volta gloriosa e vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai voltar, amém? Isso é a maior loucura. Isso é a maior loucura. Cristo está voltando. E eu não estou falando porque o mundo está caindo em pedaços. Nós não vimos nem o começo da festa ainda. Nem o começo, disse Jesus. Nós não temos nem ideia do que vai acontecer nesse mundo. Não temos a mínima ideia. As crianças estão entrando, mas eu quero que vocês fiquem comigo aqui. Então essa é a nossa esperança, de que o Senhor Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós não aguentamos mais, a criação não aguenta mais, tanto sofrimento, tanta coisa, ela geme. A criação geme pela volta do Senhor, pela redenção do Senhor. Nós ainda não chegamos em casa, nós não estamos em casa ainda. Então seremos um só rebanho, aí sim, e um só pastor. Há um só Senhor, o perfeito sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Este é o único Senhor, o único Filho gerado pelo Pai. O Pai tem apenas um Filho gerado por Ele. Quem é? É o Messias, é Jesus. Os demais, como eu e você, somos adotados. O primeiro a ser ressuscitado. Ele veio ao mundo para nos salvar. E hoje está sentado à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. E é para isso que eu e você temos que estar preparados. Por isso, Paulo disse: uma só fé. A nossa confiança pessoal em Jesus, ela é única. E eu quero fazer uma distinção entre fé e expectativa. Fé é uma coisa, expectativa é outra. Expectativa é quando você fica esperando Deus fazer a sua vontade do seu jeito na sua hora. Fé é quando você confia em quem você coloca a sua vida, em quem você coloca o seu coração, e não importa para onde ele vai, não importa quanto tempo demore, eu sei nas mãos de quem eu estou. Em um só batismo, todos que fazem parte da igreja, todos, a igreja, corpo de Cristo, passaram por um único batismo. E tem gente aqui que pensa que eu estou falando do batismo da Bleia, do batismo da Metô, do batismo de seja qual for a igreja da moda. Aqui nós não estamos falando disso não, meu irmão. O primeiro batismo que eu fiz na minha vida pastoral foi numa lagoa chamada Lagoa do Peri. Alguns de vocês aqui devem ter ouvido falar. É a maior lagoa de água doce da ilha de Florianópolis. E naquela manhã de domingo estava lotado porque era verão. E aí nós fizemos o primeiro batismo no meu ministério, que foi cerca de 15 pessoas, e nós fizemos por efusão. Efusão está dentro dos critérios da confissão de Westminster. Então está tudo certo, igreja reformada, vamos lá. Faz por aspersão ou por efusão. O que é efusão? Você vai com água na cintura e põe a água por cima da cabeça.
Agora, hoje nós estamos numa batalha grande. Essa batalha não é de hoje, você precisa saber disso. Essa guerra é antiga. Qual é o batismo certo? Você acha que quando você chegar na glória, Jesus vai olhar, que bom, hein, Júnior, que você chegou? Então me diga, quem foi que te batizou? Qual foi o batismo que você fizeram com você? Meus irmãos queridos, vamos entender uma coisa. Olha o que Paulo está falando sobre isso. Paulo diz assim, também todos nós somos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo está falando de um batismo só. Qual é o único batismo que Paulo está falando? Batismo no Espírito Santo. Também não é aquela experiência louca, maluca de sobe parede e fala língua estranha e preocupado com profecias que nunca se cumpriram. Paulo está falando de um batismo do Espírito Santo que transforma caráter. Paulo está falando de um batismo do Espírito Santo que gera amor, alegria. Vamos junto comigo, todo mundo conhece a lista inteira. Vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É nisso que nós temos que estar sendo batizados. Isso muda o meu caráter. Isso muda o meu caráter. Isso muda a minha natureza. O Espírito Santo, é nesse Espírito que todos nós somos batizados. E quem não é batizado, rende-se a Jesus e vai ser batizado por Ele. Não é forma de batismo, está entendendo? Não é briga, não é doutrina, não é religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, absolutamente nada. O que Paulo está dizendo é o que eu e você precisamos entender. Que há um só Deus, e Deus é o Pai de todos, e Ele está em todos, Ele é o Pai da igreja, Ele é um agricultor, e Ele é o Pai da igreja tanto do céu quanto da terra, e Ele é Deus sobre todos, e Ele age por meio de todos, e Ele está em todos. Eu concluo a mensagem dessa manhã fazendo um pedido. O meu pedido é, eu já expliquei para vocês o que é uma conclusão de um sermão. A conclusão é quando o pregador, é a parte mais importante do sermão, é a conclusão. Quando o pregador pede à sua audiência que aplique as verdades do que acabou de ouvir. Então eu vou fazer esse pedido a vocês. Eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Porque há um só corpo, há um só Espírito, como também uma só esperança quando nós somos chamados. Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos. É o que eu peço a você nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Que o Senhor aplique essa palavra no coração dos Teus filhos e filhas nessa manhã. E que o Teu nome seja glorificado na vida deles e na vida dessa igreja. E ensina-nos a sermos igreja de Jesus. É o que nós queremos, apenas o que nós queremos. Transforma a Betânia numa igreja de verdade, numa igreja unida, numa igreja de comunhão, uma igreja de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.